ver a sua equipe de vendas coçando o dia inteiro, sem ter para quem vender, e você aí torcendo que algum cliente ache a sua empresa do nada na internet? Qualquer empresa que não tem uma forma recorrente de adquirir novos clientes, provavelmente não está crescendo. Eu te garanto que anunciando sua empresa no Google com a Conteúdo Conecta, seus vendedores terão para quem vender, farão muito mais propostas e sua empresa será encontrada com facilidade. Nossa equipe é certificada, experiente e já contribuiu para o aumento do faturamento de clientes em diversos segmentos. Sou Daniel Banin, empresário e idealizador da Conteúdo Conecta, uma agência especializada em marketing. Eu estou aqui te convidando para uma conversa em que eu vou te mostrar como o Google poderá se transformar no melhor vendedor que sua empresa já contratou. Para isso, vou precisar que você deixe seu contato. Até mais! Camila, Olá, tudo bem, Camila? tudo bom? E você? Tudo jóia, melhor agora. Obrigada, viu, por esse convite. Imagina, a gente que está agradecido aqui. Hoje eu esqueci meus óculos, nossa, vou ter que ficar meio Mr. Magoo aqui, mas acho que eu consigo aqui. Não tem problema, eu vou te ajudando também, a gente vai tocando. Maravilha, Camila. Eu vou então fazer aqui a apresentação que a gente sempre costuma fazer, até enquanto o pessoal está chegando, né? Então, é claro, é um grande prazer tê-la aqui com a gente, né? Mais uma vez na nossa live Cabeça de Empresário. É um projeto que tem o intuito de produzir conteúdos para ajudar e trocar experiências, né? Com quem vivencia essa rotina igual a nossa, Camila, de tocar um negócio que busca pela alavancagem profissional e o desenvolvimento da sua própria empresa, né? Ou para a qual ele trabalha. A Camila Poiano, ela tem 33 anos, é empresária, especialista no desenvolvimento de comportamentos voltados para a gestão estratégica e no desenvolvimento da liderança de equipes. Ela é formada em administração de empresas pela PUC São Paulo, tem especialização em personal e professional coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, é a maior escola de coaching aqui do Brasil. Ah, legal. E é pós-graduanda em medicina comportamental pela Unifesp. Isso. Ela Tô é estudada, empresária... né? Estudada eu Nossa! sou. Vamos Olha, ver foi se vocês difícil. gostam do que eu tenho para trazer. Não, vamos gostar. Com certeza é uma live que está sendo bem aguardada aí pelo pessoal, pelo que a gente teve de feedback, né? E foi difícil sintetizar o seu currículo, principalmente na parte de estudo, né? Você é bem, pelo visto, estudiosa. Você sempre vai atrás do conhecimento aqui, pelo que a gente viu, né? Então, você é empresária há 10 anos, né? Começou bem cedo, né, Camila? Você tem 33, Comecei. então com 23 anos você já estava aí à frente de um negócio. Já. Bacana. Isso. Eu conto que eu fui promovida de estagiária a dona de empresa. Porra, que salto, E que né? aí, na verdade, é isso, assim, isso parece super glamuroso, né? Só que quem vive o dia a dia de um dono, né, de ter um negócio próprio, sabe que não tem muito glamour aí nessa profissão, não, né? Ao contrário. A gente tem que resolver muitas coisas, tem que assumir muitos riscos, muitas responsabilidades, mas comecei nova mesmo. Foi uma coisa que eu sempre quis, né? Eu venho de uma família de pequenos empresários, então eu também sempre quis isso para o meu futuro. E aí, Legal. Foi... Então já... Você quer que eu continue Não, pode contando? Não, foi aí que eu cheguei. Não, na a gente já vai entrar na sua Isso, pode primeira falar. empreitada, que é onde a gente chegou aqui, né? Que você teve uma academia de uma rede de franquias americana por 6 anos, a Curves, né? Que é uma Isso. academia... Isso Não sei se a franquia existe ainda, acho que nenhuma unidade, né? Eles estão saindo do Brasil. Eles estão retirando as operações do Brasil. Eu não estou com a informação atualizada se ainda tem unidades abertas, mas eles estão saindo do Brasil. Certo. É uma academia que eu não sei se o pessoal conhece, mas que é voltada para
educação física feminina, né? Para mulheres, né? E há 4 anos você está à frente da Manacá, né? Uma empresa especializada em ajudar donos de pequenas e médias empresas a desenvolverem e profissionalizarem a gestão do seu próprio negócio e assim atingirem os melhores resultados, né? Todo o conhecimento da Camila na questão de business coaching e da medicina comportamental é adaptado à realidade das pequenas e médias empresas, tá, gente? Com foco aí em aumentar o alinhamento estratégico entre os líderes e as equipes ou a equipe para que se tornem mais fortes e totalmente orientados para o atingimento das metas da empresa, né? A grande missão de toda empresa, todo negócio, qualquer segmento, não é? Isso. Com o meu dia a dia, né, com a vivência que eu tive nessa minha primeira empresa, que era uma academia, e por mais que era uma franquia, né, participava de uma rede, e tinha todas as instruções por trás, né, da franqueadora, nada mais era que um negócio de bairro. Então, eu tinha muitas dificuldades no meu dia a dia em tocar com a equipe, em conseguir, né, gerenciar o meu negócio. E aí eu fui sentindo necessidade, talvez foi isso aquilo que a gente fala, que tudo na nossa vida tem um motivo, né? Faz parte de um caminho. E aí, olhando para a minha história hoje, eu vejo que foi essa dificuldade que me fez ir atrás de tantos estudos e tantos conhecimentos como eu fui buscar. E aí, porque eu tinha muita dificuldade no meu dia a dia, de fazer com que a minha equipe cumprisse o que a gente acordava, né? Que eles fossem engajados, que as minhas professoras conseguissem dar a atenção que eu queria, né? Para as minhas alunas da academia na época. Então, foi isso que me fez ir atrás de conhecimentos e eu cheguei na metodologia do coaching e da medicina comportamental e fui evoluindo e paralelamente a isso surgiu até a ideia da Manacá, né? Nessas 2 empresas eu sempre atuei junto com a minha sócia, que é a Marina, que está comigo em todos os projetos. E aí a gente foi conseguindo perceber que nós melhoramos bastante o nosso resultado nessa nossa academia depois de aprender e aplicar as metodologias, né, as ferramentas que a gente aprendeu nos cursos de coaching e da medicina comportamental, a gente conseguiu melhorar os nossos resultados, o engajamento da equipe e tudo mais. E aí a gente quis levar isso para outros empresários, né? Começou através de amigos, a gente tem amigos também que são empresários e começou com conversas a partir disso. E depois aí a gente não parou mais, a gente começou a desenvolver treinamentos. Hoje a gente atua indo presencialmente, né, em outras pequenas empresas que são nossos clientes. E com isso eu fui ganhando muito da vivência do dia a dia do pequeno empresário, né, dono de pequenas e médias empresas, e entendendo o que funciona, o que na prática ele consegue aplicar para fazer a sua empresa ter melhores resultados. Uma das dificuldades que eu vejo muito é que muitos cursos que vocês veem por aí, né, de gestão, de empreendedorismo, etc., são focados em realidades de grandes empresas. Então, que tem um volume muito alto de recursos, tanto humanos quanto financeiros. Então, tem muitas técnicas e ferramentas, até de gestão mesmo, que ficam quase impraticáveis para o dia a dia do pequeno empresário. A gente sabe que um dono de uma pequena empresa tem que atuar muito no seu negócio, né? Demora para ele chegar no patamar de se tornar só gestor. A empresa ainda precisa bastante dele ali no dia a dia. Então, eles vivem, e eu vivi muito tempo isso também, esse conflito assim diário de tenho que ser administrador, né, gestor, mas também tenho que pôr a mão na massa para o meu negócio acontecer, senão a coisa não vai, né? Tem que viver priorizando, assim, viver escolhendo o que eu vou atuar, o que eu vou focar agora. E, enfim, e aí com todo esse conhecimento, a gente desenvolveu a Manacá. Então, hoje o nosso maior foco como empresa, eu e a minha sócia e o Eduardo, é nosso sócio na Manacá também, é ajudar os donos das pequenas e médias empresas a desenvolverem a sua gestão, a sua liderança, desenvolverem isso de forma simples e que caiba dentro do seu dia a dia para que eles consigam, sim, levar a sua empresa para atingir melhores resultados, né? A gente fala muito em profissionalizar. Nós ajudamos as pequenas empresas a se profissionalizarem. Então, sair um pouco daquele negócio familiar, né? Negócio de gerir meio que intuitivamente,
para uma gestão mais profissional mesmo, focada em informações, né? Tomar decisões de forma mais embasada. É isso que a gente vai falar um pouco mais para frente nessa nossa live. Eu não vou me adiantar muito no assunto. Certo. Sobre a academia, né, que você teve, quais eram as dificuldades que você, não só pela sua possível imaturidade, né, que você falou que já virou uma empresária, claro, isso aconteceu comigo também, eu já fui empresário muito cedo e quebrei o meu primeiro negócio, né, claro, depois de um tempo, por causa da imaturidade, falta de recurso, enfim, entre outros fatores. O que você aprendeu com essa lição de repente, ter um sonho, né, que todo mundo às vezes imagina que ser empresário, ser dono de uma empresa é algo a ser almejado, mas que a pessoa vai ter uma folga, vai ter uma certa tranquilidade com isso e que a gente sabe que é muito ao contrário, né? Você pode contar um pouco, resumidamente, qual que foi essa experiência, o lado positivo e o lado negativo? O lado positivo, assim, eu foi um negócio, a academia me trouxe muitos frutos, tanto financeiros, né, com relação ao meu investimento, quanto ao meu desenvolvimento como profissional mesmo. Então, eu tenho praticamente só coisas positivas para contar. A parte desafiadora foi justamente essa questão de liderar pessoas e gerir o negócio de acordo. O que eu aprendi, né? Vou já então entrar no assunto. O que eu aprendi com tudo isso foi que a nossa gestão tem que ser totalmente baseada em informações precisas, específicas e focada em resultados, orientada para resultados. Então, no início da minha carreira, eu costumava, e é o que eu vejo acontecendo com muitos donos de empresa, a gente acaba tomando decisões meio que no feeling, né? Meio que na intuição. Você tá lá todos os dias no seu negócio, então você tá vendo tudo o que está acontecendo. Então ninguém vai falar para você que você não tem informações sobre a sua empresa, se você tá lá, né? Só que se você não aprender a sintetizar essas informações, transformar essas informações em dados, em métricas, você esbarra muito na sua percepção. E as suas decisões são contaminadas os seus, né? Envolve o seu sonho, como você falou, envolve uma série de emoções, envolve seus medos, envolve riscos. Então, esse foi o meu maior aprendizado, assim, que um negócio deve ser gerenciado a partir de informações, dados. Né? Não só o meu olhar, a minha percepção, o que eu acho, o que o outro acha, o que deu certo na empresa do outro, não necessariamente. Tudo isso são inspirações e são informações importantes para você construir a sua tomada de decisão. Mas o que vai embasar mesmo são as informações específicas do seu negócio. Esse foi um dos meus maiores aprendizados. E o segundo foi a questão da equipe, né? Então, quando nós nos tornamos líderes, a gente acaba tendo isso como um bônus, né? Assim, não necessariamente você busca ser líder. Você busca ter uma empresa e para isso você precisa ser líder, você busca uma promoção dentro da empresa que você está e para isso você precisa desempenhar o cargo de liderança, né? E aí a gente acaba achando que assim, ou eu tenho jeito para isso ou eu não tenho. E também meio que vou tocando conforme eu tenho experiências da minha vida que deram certo ou não. Né? E aí eu aprendi, buscando conhecimento disso, eu aprendi que a liderança também é aprendível, é um comportamento. Então é totalmente possível de você estudar, se desenvolver nisso e se tornar um líder cada vez melhor. Que é exatamente dos temas da nossa live, né? Liderar, saber liderar, porque isso, não sei se podemos chamar de uma arte, né, Camila? Mas assim... É isso. Ela precisa ser aprendida, né? Porque a liderança ela tem muito a ver com o resultado, né? Vamos até popularizar, fazer uma analogia, não sei se é tosco ou não, mas depois você me corrige. Por exemplo, um técnico de futebol, quando ele tem o time na mão, né? O time confia na estratégia que ele montou, gosta dele, eu acho que lá no campo o desempenho deles vai ser melhor, não vai? É meio que isso, o jogo vai ser ganho, não é? Tem grandes chances, né? Tem grandes chances do desempenho deles ser melhor.
A liderança é assim, isso você falou arte, né? Uma das definições de liderança que eu mais gosto é justamente isso, é a arte. Eu vou dar umas olhadas aqui para o lado às vezes, tá? Porque eu tô com algumas anotações aqui para garantir que eu vou passar todo o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Então, uma das definições que eu mais gosto de liderança é justamente essa, é a arte de definir metas e engajar pessoas. Então, eu percebo que assim, os líderes que estão sofrendo com as suas equipes, né, com os seus liderados, eu percebo que esse sofrimento passa por uma coisa de assim, eu não consigo que eles façam o que eu quero. Eu não consigo que eles tenham o desempenho que eu espero. Então, meio que acaba voltando para as expectativas do líder, o olhar do líder. E quando você vai aprender a fundo sobre liderança, liderança é você trocar o seu foco e colocar o seu foco lá na sua equipe. São nas pessoas que estão ali com você. Então, eu costumo brincar com os meus clientes. Olha, vocês querem funcionários ou vocês querem robozinhos? Porque são coisas diferentes. Você lidar com um robô, você vai dar ordens, ele vai executar. Simples. Você lidar com um funcionário, você precisa entender que você está ali numa relação, né? E parte fundamental dessa relação é a comunicação. Então, você tem ali na frente um ser humano totalmente capaz de te ajudar a buscar soluções, buscar novas estratégias, né? Resolver os problemas junto com você. Mas para isso você precisa induzi-lo a isso, né? Manter a sua relação com ele dessa forma, incentivando, encorajando, dando espaço, ouvindo realmente, né? Então, o que é uma comunicação eficaz entre um líder e o seu liderado? É o líder se fazer entender para o liderado, para o funcionário, e ter uma escuta ativa, ter o ouvido bem aberto para ouvir o que o funcionário tem para te dizer. Com isso, a gente precisa tomar bastante cuidado com a nossa percepção. Então, eu costumo achar que o meu funcionário não faz as coisas porque não está nem aí. Eu costumo achar que o meu funcionário é desorganizado, por isso que ele está tudo atrapalhado, não faz as coisas, né? Já pedi 1000 vezes e ele não faz. Mas você já conversou realmente com ele, sem julgamento, sem crítica, se abriu para entender o que está acontecendo no dia a dia dele? Se tem alguma coisa que você, como líder, pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho dele, as condições de trabalho dele, né? Você consegue dizer que está claro, 100% claro, para os seus funcionários, as funções e as responsabilidades dele na sua empresa? Tudo isso faz parte de você ter um olhar mais atento para o seu comportamento, né? Lembra que eu falei, liderança é comportamento. Então, é como você se comporta, como você se comunica, como você inspira os seus funcionários para, a partir daí, eles poderem ter um desempenho melhor. Então, isso está totalmente ligado com a produtividade da sua empresa. Ótimo. Camila, me diz uma coisa, qual que seria, então, o papel desse reconhecimento, né, para o próprio empresário saber se ele está agindo certo ou não na relação entre ele, líder, e os seus liderados, né? O que tem algum gatilho que ele pode falar, eu estou errando aqui e tal, ou mais do que sei lá. Isso. Uma das ferramentas existem várias ferramentas, né, de você melhorar essa sua comunicação e ter um bom desempenho como líder. Uma das ferramentas mais efetivas para ter um bom resultado na motivação e na produtividade da sua equipe é usar o reconhecimento e o elogio, tá? Então, em primeiro lugar, existe diferença entre reconhecimento e elogio? Qual que é a diferença? Daniel? Então, qual que seria a diferença? Era até uma dúvida minha, né? Isso. A gente reconhecer um bom feito, que mesmo que esteja no escopo de trabalho da pessoa, como muitos às vezes dizem, não fez mais nada que obrigação, né? Você sabe que existe isso. Isso, sim. Então você reconhece, fez bem, ok. Podia ter feito mal? Podia, mas fez bem. Ok, mas também não faz mais nada que obrigação, legal. E um elogio? O elogio já, de repente, é jogar mais flores, né? Louros ali.
pelo feito em si, não sei, é colocar a pessoa acima. Qual tem essa diferença? Eu sei que tem. Qual é? Tem diferença. Um elogio, ele faz parte da sua percepção. Então, tem a ver com o seu gosto. Gosto de uma coisa ou não gosto de uma coisa. Elogio. Então, por exemplo, eu gostei do seu papel de parede no fundo aí da sua empresa. Gostou Isso mesmo? é um elogio. Verdade? Ou você Gostei mesmo. Ah, legal. Gostei mesmo. São personas. Legal. E isso é um elogio para o seu papel de parede. Agora, eu vou fazer um reconhecimento para você. Então, eu vou falar assim, Daniel, a forma como você fez a introdução da live, a forma como você me apresentou, tá ótima. Você situou bem as pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho que está todo mundo bem inteirado de tudo que a gente está falando. Então, eu fiz um reconhecimento de um feito, realmente, como você falou agora, seu, e que você fez bem, você desempenhou bem. Então, eu te mostrei o que você fez bem, qual o impacto positivo que isso teve, tanto para mim como convidada, quanto para as pessoas que estão participando da nossa live, e eu te reforcei positivamente. Então, dentro das empresas, o que eu recomendo é que as pessoas usem o reconhecimento, tá? Reconhecimento é em cima de fatos e desempenhos que o seu funcionário tem. E um bom reconhecimento é um reforçador de comportamentos. Então, os nossos funcionários, eles fazem seu trabalho, eles executam suas tarefas sempre esperando um bom resultado daquilo, né? Dificilmente alguém vai fazer algo intencionalmente errado ou ruim de propósito. As pessoas não saem das suas casas todas as manhãs para fazer coisa ruim, né? Então, pode ser que aconteçam erros, mas, enfim, né? Devido a outras situações. Mas, assim, no dia a dia, no geral, os funcionários fazem o seu trabalho tentando, né? Se dedicando para fazer aquilo da melhor forma. Se você, como dono da empresa ou como líder, gostou daquele desempenho que ele teve, gostou da forma como ele atuou, faça um reconhecimento. É assim que ele vai saber que o que ele está fazendo está correto e ele vai continuar fazendo. Então, dessa forma, você reforça esse tipo de comportamento dele. Então, essa questão de, não fez mais que a obrigação, é um pouco prejudicial para o líder que pensa dessa forma. Por quê? Para a percepção de quem que isso não é mais que a obrigação? Do líder ou do liderado? Pode ser que não é mais que a obrigação para a percepção do líder. Agora, lá para o liderado, pode ser que ele está esperando um retorno. Como é que ele vai saber se o que ele está fazendo está sendo correto, aprovado, está fazendo sentido para o dia a dia daquela empresa? Se o líder não comunica. Se o líder não fala. Então, esse é dos limitadores dos líderes, né? Existem muitas crenças por trás dos elogios, então, e reconhecimentos. Tem pessoas que não gostam de elogiar porque acham que vai estragar. Se eu elogiar muito, eu vou estragar. Vai ficar mal acostumado. Eu já ouvi demais isso. Já ouvi. Você não ouve? Nossa. É isso. É muito comum a gente ouvir isso. E, na verdade, não existe limites para reconhecimento, desde que feitos da forma correta. Então, dessa forma que eu expliquei aqui e de forma sincera, tá? Uma outra crença que existe por trás do reconhecimento é que pode passar algo como uma bajulação, puxação de saco, sabe? Ou até uma coisa meio interesseira. Eu só tô tá elogiando porque quer alguma coisa em troca. Então, não pode, tem que ser sincero, tá? Sim. Então, eu tenho certeza que... Desculpa te cortar. Não, eu já até ouvi, por exemplo, não vou elogiar que daqui a pouco vai vir e pede aumento de salário, né? Outro ponto também não só de estragar, igual você falou, mas tem assim, eu gostei do que você falou, que por trás de um reconhecimento ou não reconhecimento ou elogio tem crenças, né? E para quebrar essas crenças, nada melhor do que o estudo, né? Você estudar para ser um líder cada vez melhor, é ou não é?
É isso. Por trás do nosso comportamento existem muitas crenças. Então, nós temos crenças fortalecedoras, que são as que nos impulsionam, né? E que nos fazem ter bons comportamentos atrás dos resultados que a gente busca. E nós temos crenças limitantes, que são as crenças que nos atrapalham no nosso dia a dia. Então, nos impedem de ter ações que são necessárias para a gente atingir o objetivo que a gente precisa. Então, isso do funcionário, né, é uma das nossas crenças. Então, a gente acha que se elogiar demais estraga, ou que vai pedir aumento, né, e não necessariamente. E aí, assim, de novo, tem que ser feito da forma correta, tá? Porque precisa ser baseado num comportamento daquela pessoa, né, no comportamento daquele seu funcionário, mostrando o impacto positivo que aquilo teve para você, para sua empresa, e precisa ser sincero, tá? Camila, então, desculpa, falar. mais uma vez te cortando. Não, pode cortar quantas vezes você quiser. Eu não vou parar de falar, viu? Eu sou meio faladeira. Eu também. Então pode me cortar. Os resenhas, né? Olha, como que também o líder tem que ter um limite, às vezes, porque a gente está lidando com pessoas. Se de repente, em uma equipe, uma pessoa, de repente, às vezes por mérito mesmo, né? Por meritocracia, é sempre reconhecida e elogiada pelo seu líder. De repente, uma outra pessoa já não. Como não promover um clima de competitividade, ou se a competitividade, nesse caso, é saudável, para que quem não está sendo reconhecido comece a buscar isso? Ou não, é capaz de jogar contra? Tudo depende muito de como é o clima na sua empresa, como é a relação entre o líder e entre os funcionários em si. Tá? O seu papel como líder é não estimular a competitividade negativa. Então, até um certo nível de competitividade é saudável para a empresa. As pessoas se movem buscando desafios, né? Buscando melhorar. Então, até certo nível é saudável e é legal, é bacana. Aumenta os resultados da equipe como um todo. Agora, o seu papel como líder é não semear a discórdia, né? Vamos falar as palavras claras. Então, quando você for reconhecer algum funcionário seu, jamais o compare com outro funcionário seu. Então, você vai elogiá-lo baseado no que ele fez, tá? Você até pode fazer isso em público, numa reunião. Isso, um elogio para uma pessoa numa reunião, estimula outras pessoas a quererem serem melhores para também receber um reconhecimento seu numa próxima reunião. Tudo bem, não tem problema. É o tal famoso bronca em off e elogio em público. Exatamente. Crítica nunca em público. Nunca, nunca, nunca. Se você... Uma vez eu fiz um curso sobre psicologia positiva e a especialista falava que para cada um reforço negativo, você tinha que compensar depois com 10 reforços positivos. Porque é exatamente esse o efeito que acontece no nosso cérebro. Uma crítica em público, você massacra o seu funcionário. Você faz o cérebro dele entrar no modo de defesa, de ameaça. Nós somos seres humanos, né? E o nosso instinto, todo o nosso organismo, ele é preparado para a sobrevivência, para nos proteger. Então, uma crítica em público é uma ameaça. Não é uma ameaça física, mas é uma ameaça a você. Você fica humilhado, você fica se sentindo envergonhado, Sim. né? E aí, com isso, todo o seu cérebro se reorganiza e se reprograma para que você, a partir daí, só se defenda. Você precisa sobreviver àquela ameaça, né? E aí você desliga a parte racional, né? Você desperta lá uma série de sentimentos e emoções como raiva, frustração, né? E isso não desenvolve funcionário. Então, crítica nunca em público. Vingança, exatamente. Então, crítica nunca mesmo em público, tá? Agora, elogios podem ser feitos em público, reconhecimentos podem ser feitos em público, mas nunca comparando um funcionário com o outro, tá? E aí, essa questão da competitividade vai depender muito da cultura da empresa, né? Você precisa, como dono da empresa, você precisa ter um foco nisso. É importante você criar esse ambiente da sua empresa, né? Quais são os valores que vocês vão adotar no dia a dia de vocês? Isso vai governar o comportamento de vocês como um todo. Camila, mais uma coisa sobre liderança, a gente vê bastante esses reality shows, né, de Masterchef e tal. Por que a categoria ainda chefe ainda tem esse costume de dar aquele
esporro na frente de todo mundo, de ter aquela, tipo, aquela gritaria e até meio agressiva, né? Por que isso ainda não foi revisto, talvez pela categoria, e se isso já é meio que costumeiro, né? Da categoria, isso a gente vê que e que quem está lá tomando essa porrada diz que quem quer ser cozinheiro, quem quer ser chefe não pode se apegar a ser mimimi, né? Mas assim, nesse campo você vê uma diferença porque já é do costume ou não? Tá errado também? Assim, o que eu entendo por chefes, né? Então, usando esse exemplo mesmo dos programas de culinária, eu assisto alguns e é uma correria, né? Uma correria, uma gritaria, é pressão, é olhar para um prato e falar, isso aqui tá horroroso. Então, e destruir, joga fora humilhar, e começa né? de novo, Você humilha na frente dos outros, né? Assim. Isso. E aí eu percebo que assim, no programa dá resultado, né? As pessoas acabam, é uma situação de muita pressão e aquilo dá resultado. Porém, no longo prazo, eu não sei como funciona. Eu não sei como é dentro de um restaurante na vida real e que as pessoas têm que conviver todos os dias e por várias vezes, né, com essa pessoa. O que eu digo para as empresas é que, assim, o chefe, ele consegue as coisas simplesmente pela autoridade. Então, ele consegue que os funcionários façam as coisas baseados em medo de tomar bronca, medo de perder um emprego, medo disso, medo daquilo, insegurança disso, insegurança daquilo. Então, esse seu funcionário, ele sempre vai até certo limite. Ele não vai estar ali com as suas melhores funções cerebrais, vou falar assim, abertas para sua empresa. Ele tá ali, ó, dentro de um medinho, de não ouvir gritaria, de não desagradar você, né, de não ser mandado embora. Ele tá ameaçado. Sim. Com isso, dificilmente essa pessoa... Então, assim, ele até pode ser um bom funcionário, ele até pode cumprir o seu papel dentro de um cenário desse, mas ele dificilmente vai ter um desempenho acima da média. Ele dificilmente vai se sentir confortável dentro de um ambiente que ele consiga ter um olhar de sugestões, agregar valor, agregar resultado. Então, esse seu funcionário, ele muitas vezes é o seu elo direto com o seu cliente. Se ele está vivendo sobre essa situação de medo, né, de pressão, ele não vai ter um olhar, talvez, tão grande para o cliente, para satisfazer o cliente. Ele está com um olhar em satisfazer o chefe dele. Ele está muito preocupado com a opinião do chefe, com não tomar bronca. Defender a pele dele, né? É o que você falou do sistema de defesa, a todo instante. Isso. Ele vive querendo ficar em paz, né? Ele busca pela paz antes do resultado. Então, imagina, viver num clima desse... Exatamente. E aí, lá no seu papel de líder, de dono de empresa, você muitas vezes reclama. Meus funcionários não fazem nada. Pô, nem o mínimo eles fazem. Pô, não sei o quê. Pô, não traz uma ideia, não traz uma sugestão. Parece que eu tô sozinho. Pô, mas como é que ambiente você está criando para esse seu funcionário? Você está pedindo opiniões, sugestões? Ou quando ele já trouxe, você ouviu? Você debateu, você conversou, como é que você está tratando a sua equipe, né? Então, de novo, você quer robôs na sua empresa ou você quer pessoas, seres humanos, né? Ele tem aquilo que a gente fala de inverter, não sei se você já ouviu, Daniel, que hoje fala assim muito sobre essa inversão, né? O chefe está em cima, embaixo vem os funcionários e embaixo vem os clientes, né? Assim. E o correto, o mais produtivo e que traz maior produtividade para a empresa é a gente inverter isso. Então, o líder embaixo atendendo as necessidades dos funcionários, da sua equipe, para que eles atendam as necessidades do cliente. Então, a sua equipe toda olhando para o seu cliente, você vai ter uma empresa que vai estar muito mais preparada para atender esse cliente, satisfazê-lo, entregar resultados além do que eles estão esperando, entendeu? Então, é a cultura do longo prazo. É assim que você vai criando uma equipe forte para que a sua empresa seja produtiva e tenha um bom relacionamento com clientes, e aí você vai evoluindo. Sensacional essa sua visão. Não é um funil, né? Seria uma pirâmide, não? Pirâmide, uma né? pirâmide. Hoje, o que a gente vê em muitas empresas é isso, é os funcionários preocupados em atender o chefe, que está lá no topinho da pirâmide.
né? É. E o correto é o contrário, é a gente inverter isso, é o chefe, o líder, olhar para as necessidades do funcionário para que eles se sintam confortáveis, num ambiente seguro, tranquilos, estejam bem treinados, né? Para que atendam e tenham o seu foco totalmente no cliente. Olha aí, gente. Então, se a gente pudesse resumir isso que a Camila falou, que eu achei fantástico, pare de ser o umbigo da sua empresa, do mundo, né? Você tem que treinar, ou seja, adubar, cuidar do seu jardim, que são seus funcionários, para que as abelhas cheguem no jardim, consigam ficar lá tranquilamente, com flores bonitas, saudáveis, não é, Camila? Porque Exatamente. se você quiser as coisas para si, porque você acha que você sabe o que está fazendo, você está no controle total da situação, que se quebrar quem vai assumir tudo é você, e é mesmo, quem mandou você ser empresário, não é? Então, Ué. não é? Você precisa ter essa consciência, você tem que adubar o seu jardim, cuidar do seu jardim, porque para esperar as abelhas chegarem, não é? Então, vamos seguir isso que a Camila falou. Você conseguir resumir, Camila, essa receitinha aí para a pessoa daqui em diante seguir, pode fazer aí, porque a gente pode até transformar seu resumo numa pílula para a rede social. Sobre tudo o que falamos até agora? Não, desse ponto, né, do empresário cuidar do jardim e assim conseguir que os clientes enxerguem isso, né, a sensação de uma empresa organizada, feliz, próspera. Isso. O dono de uma empresa, né, o empresário, ele desempenha uma série de papéis, né, e ele tem que olhar para os seus funcionários, para a sua equipe, como um dos seus principais projetos dentro da empresa. Ele tendo seus olhos para fortalecer a sua equipe, né, transformá-los em bons soldados, vou falar assim, ele consegue ter uma empresa sólida e tem uma equipe muito mais unida para ir atrás dos resultados. E o que são esses resultados? Os clientes. Então, uma equipe que está consolidada, bem formada, bem treinada, num ambiente confortável, né? Sendo escutada, sendo ouvida, sendo reconhecida, sendo motivada, essa equipe vai começar a performar cada vez melhor. E o que é performar cada vez melhor? É virar o seu foco para o cliente. Então, como nós, como empresa, podemos atender esse cliente da melhor forma? Existe alguma oportunidade aqui que eu posso ver e eu posso trazer para a minha empresa atender? Né? Então, com isso, você vai aumentando a produtividade do seu negócio. Falando ainda do nosso cérebro, Daniel, quando a gente recebe um reconhecimento, o nosso cérebro, né, ele faz uma descarga lá de hormônios, nosso organismo todo faz uma descarga de hormônios que são hormônios relacionados ao prazer. Então, quem recebe o elogio sente prazer. Então, descarrega dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, que são hormônios do bem-estar, né? É mais ou menos as mesmas substâncias que quando a gente come chocolate, a gente sente também esse prazer. Então, um reconhecimento tem esse efeito no cérebro de quem está recebendo. Olha Com isso, o seu cérebro, ele vai querer mais daquilo. São substâncias viciantes. Então, o seu funcionário foi reconhecido, ele quer mais daquilo, ele quer desempenhar melhor, cada vez melhor, para que ele continue recebendo reconhecimento de você. Então, a tendência é que você reconhecer, então, assim, aquilo que a gente falou no começo, né, sobre não fez mais que a obrigação. Mostre para ele que estímulo, tá bom, seu funcionário é do tipo que só faz a obrigação, ok. Que estímulos você está dando para que ele cumpra além da sua obrigação? A sua obrigação é o quê? Pagar o salário, né? Ele tá lá disponível um tempo para você e trabalhando para você. Obrigação dele. Sua obrigação, pagar o salário. Você paga em dia. Tudo bem. Você também está fazendo só a sua obrigação. Exatamente, né? Mas você está esperando um desempenho acima da média. Mas o que você faz para ele? Que estímulos você dá para ele para que ele tenha um desempenho acima da média? Esse é o a mais, né? Pois é, e aí o reconhecimento é a forma mais simples de você fazer isso. Você dá esse reconhecimento em cima do que ele faz bem, né? Sendo sincero, em cima do que ele faz bem. E a tendência é que ele fique viciado naquilo, biologicamente, isso acontece na mente dele. Ele vai ficando viciado naquilo e ele vai buscando performar melhor em outras coisas.
E Então, até coisas... performando melhor, gente, é o que a Camila está falando. Isso gera o quê? Mais produtividade, melhores resultados. Então, vocês têm como fazer essa comparação de você reconhecer o funcionário, oferecer as melhores opções para ele trabalhar confortável, para ele trabalhar em paz, que isso vai te gerar resultado, né? Então, Isso. é uma questão de inteligência. E, claro, de ser sincero, né? Porque é assim que a vida é. Hoje em dia não tem mais aquela ideia de, é meu chefe, é meu patrão, né? Eu acho que isso tudo hoje em dia já mudou bastante, né? Eu vejo muitas startups, né? Muito pessoal novo fazendo gestão, uma gestão completamente diferente desse modelo antigo, que quando o patrão chegava, todo mundo ficava quieto, né? Ficava aquele constrangimento, aquele medo do chefe chegar, né? De arrumar... Sabe, isso aí eu acho não, eu tenho certeza, já acabou. Então a gente tem que entender que o modelo de gestão hoje é através desse chocolatinho, vamos dizer assim, ou do queijinho, para o ratinho passar o labirinto. Eu não estou dizendo assim como se fosse algo de manipulação, por isso que eu falei da sinceridade. Seja sincero. Quando tiver que dar um puxão de orelha, você chama em off, conversa, tenta entender. Às vezes a pessoa está com um problema na família e às vezes não consegue separar o profissional do pessoal, acaba acontecendo. A gente sabe que isso, já fomos funcionários, sabemos, né? E somos seres humanos, antes de tudo, são robôs, e temos né? problemas, temos alegrias, frustrações. Então, senão você automatiza a tua empresa, deixa só no robô, né? Isso. Mas exatamente. Isso, muito legal. Camila, e outro ponto que a gente vai abordar, que tem muito a ver não só com produtividade, mas dos próprios funcionários e até sua, né? Porque você também tem que ser produtivo, é de aumentar os resultados, né? E aumentando os resultados, você tem que fazer uma gestão perto da perfeição da sua empresa, né? E como a gente pode fazer uma gestão perto da perfeição se a gente não sabe o que está acontecendo no detalhe, se a gente perde muita coisa que acontece na rotina, porque a gente não tem olho nas costas e não consegue acompanhar tudo, se a gente não tiver o quê? Métricas, KPIs e indicadores de desempenho dos pontos chaves da sua empresa, né? Eu queria que você entrasse um pouco nessa vereda aí para poder elucidar aí a nossa audiência e o empresário, né? Como que ele começa uma história. Primeiro, o que é, né? Vamos começar ali da raiz. O que é KPI? O que é medir resultado? Fala KPI já parece uma coisa mais complicada, né? Mas isso nada mais do que um indicador de desempenho. Então, é você transformar as informações da sua empresa em dados, em números, e que você vai acompanhar periodicamente. Então, você ter um indicador de desempenho da sua empresa, você tira da interpretação dessa informação sua percepção, sua opinião, opiniões de funcionários, né? Então, você tem lá um número que você vai acompanhar e você vai corrigir caso necessário. Aquele número vai te trazer a informação do desempenho da sua empresa. E não mais o que alguém te disse, o que você achou que viu, o que você percebeu, né? Você transforma aquilo em dados. Dados simples, claros e precisos, e números não mentem, né? Números não dão jeitinho. Vamos afastar o achismo, as crenças e eu tenho certeza, é minha convicção. Pessoal, chega, né? Acho que isso... Então, legal, assim, claro, os seus clientes, se eu pergunto para alguém, seus clientes são bem atendidos? A pessoa pode responder, são, muito, meus funcionários atendem muito bem. Como você sabe disso? Baseado em que você está falando isso? Você tem alguma pesquisa com os seus clientes que avalia o atendimento dos seus funcionários? Que nota eles têm? Que nota eles receberam? E outra, você precisa tomar cuidado com os meus funcionários atendem bem, mas na visão de quem? Na sua, como líder e como dono? Na deles, como funcionários? Ou na visão do seu cliente? E qual é a visão que interessa para a sua empresa?
Qual que é a visão que tem que ser considerada como a mais correta, né? A que vai mais te levar longe e guiar os seus objetivos e os seus resultados? É a do Qual a cliente. sensação, né? Que é só baseado em sensação mesmo, né? Que nem você falou do Exatamente. próprio empresário, mas isso tem um nome, né, Camila, de fazer uma pesquisa NPI, como que é? Você pode fazer uma simples pesquisa de satisfação com os seus clientes, né, ao final do atendimento, ou mandar periodicamente, dependendo se você é um prestador de serviços, você pode mandar uma vez por mês, né? Pode ser por e-mail, por celular. Hoje a gente tem várias ferramentas que facilitam isso, né? E se a sua intenção for medir o seu atendimento dos seus funcionários, ou medir a percepção do bom atendimento da sua empresa, aí você vai ter ali uma nota. Você vai pedir para eles avaliarem de 0 a 5. E com essa nota, você vai começar a se basear para traçar. Você ficou contente? Vamos supor que a nota veio 3. De 0 a 5, a nota veio 3. Você está contente com essa nota? Ou você quer melhorar? Você quer que os seus clientes se sintam bem atendidos nível 4? A partir daí, você tem um dado, uma informação que vai te ajudar a tomar decisões e guiar os seus próximos passos dentro da sua empresa. Então, se você quer melhorar a percepção do bom atendimento do seu cliente, de nota 3 para 4, você vai juntar a sua equipe de atendimento e vamos traçar um plano. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento? E aí, a partir daí, é baseado numa informação, num dado. Não é mais na sua percepção, na percepção deles ou na percepção de um cliente. Então, às vezes, um cliente vem, chega e reclama, você já quer revolucionar a empresa inteira. Calma, pode ser só um cliente. Né? Então, essa é a diferença de você administrar um negócio. E aí, o que acontece? Quando a gente não tem esses indicadores, a gente fica administrando o nosso negócio meio que por quem grita mais. Né? Então, surgiu um problema aqui, meu Deus, um cliente reclamou, preciso correr para resolver. Eu entrei no mês, não tenho conta, não tenho dinheiro para pagar as contas totalmente garantido. Preciso, então, esse mês, o foco é ir atrás de cliente, qualquer cliente, vamos lá, vamos vender. E a gente fica meio que apagando incêndio, né? Ficar correndo atrás de quem grita mais, que problema vai estourar primeiro. Sim. Eu sinto que o dia a dia de um dono de empresa é isso, assim, é esse nervoso, porque ele tá só esperando qual é o problema que vai estourar para ele correr e resolver. E aí, quando você vai virando a sua gestão peraí, eu vou olhar para o meu negócio como números. Então, eu vou tirar uma foto. Você vai olhar para o seu negócio e escolher que itens da sua empresa, que áreas da sua empresa são importantes para você medir, que estão relacionadas ao resultado da sua empresa. E você vai medir aquilo tirando uma foto, em números. Até a partir daquilo, você vai traçar as suas estratégias e o seu gerenciamento vai ser feito todo em cima disso. E a gente pode ter também métricas comportamentais. Então, indicadores de desempenho de comportamentos dos seus funcionários, dos seus líderes, né? Dependendo do número de pessoas que tiver na sua empresa, você pode medir isso e também traçar estratégias a partir disso. E aí, acompanhar a evolução... E tudo pode ser mensurável, Camila? Praticamente tudo. Você precisa entender assim, uma dica que eu dou para quem não trabalha com isso, não adianta a partir de agora também você querer sair medindo a empresa inteira. Você vai continuar com essa vida aí de ficar louco, né? De não dar conta. Então, para quem quer começar a implementar indicadores de acompanhamento agora, eu recomendo que comece por 3 ou 4, no máximo. Né? Um bom exemplo de, né? No máximo, para começar. Porque aí porque dá trabalho gerenciar através de indicadores. Você, em primeiro lugar, vai medir. Depois você vai traçar planos de ação em cima do que você quer melhorar. Depois você precisa fazer um acompanhamento disso. E aí esse acompanhamento também vai ser em cima de números. Estamos melhorando? A nota está melhorando? A nota está piorando? Vamos rever. E aí fica muito mais fácil e até menos conflituoso dentro das empresas fazer a gestão em cima disso, a gestão em cima de números. Você não fica mais batendo opiniões de frente, batendo percepções, né? Então, fica menos conflituoso. Os números estão ali, os números não mentem. E aí você vai tomando as suas decisões. E fica mais fácil para o dono de empresa tomar decisões também baseadas nisso. Sim. O que eu vejo muita dificuldade, né, nas empresas, em gestores, é descobrir o que precisa ser medido, porque ele... É meio que aquilo, vamos dizer assim, o que eu vou fazer na faculdade, ainda tenho dúvidas. Então, assim, ele não sabe exatamente o que ele precisa medir. E eu já passei por isso, né? Enfim, não só pela agência, mas também
para ajudar clientes, a gente tem que pensar primeiro em objetivos e seguir bem o que a Camila falou, poucos primeiro. Geralmente objetivos são poucos, né? De repente vamos dar um exemplo prático aqui, Camila. Uma empresa quer aumentar as vendas, né? É o primeiro objetivo. Isso é um objetivo, ainda não é um KPI, que é Key Performance Indicator, ou seja, indicador-chave de performance, né? Na tradução livre, enfim. Que ele faz o quê? Ele vai medir se o teu objetivo está sendo alcançado, se ele está no caminho. Está chegando perto dele, isso, ou não. Então, exatamente. Assim, se eu quero aumentar, Camila, o número de vendas, qual que seria um indicador-chave para dar de exemplo para a audiência? O que seria, vamos dizer, como que ele deveria iniciar isso? Em primeiro lugar, você precisa entender como é que você vai medir essas vendas. Se vai ser em reais, né, financeiro. Você quer aumentar Em primeiro lugar é isso. Você quer aumentar o número de vendas por mês. Então, quantos clientes você atende a mais no mês? Ou você quer aumentar o seu faturamento, o seu lucro, você como dono. Primeiro você precisa entender isso, tá? Depois disso, você vai entender o que faz parte das suas vendas. Então, para você aumentar vendas, o que você precisa focar na sua empresa? É o quê? Otimizar, aumentar o número de leads, né? Isso, quem trabalha com serviços e você precisa diminuir o seu tempo de atendimento para conseguir atender mais clientes. Isso, também. Quem trabalha com produtos, você precisa melhorar a sua divulgação, melhorar o seu marketing, melhorar o número de pedidos, né? E para isso você pode trabalhar, então, com isso dos leads, por exemplo, né? Então, quantas pessoas você recebe pedidos de orçamento no mês? Com as ações que você faz hoje. Você mede isso? Então, hoje eu faço 3 anúncios por mês no Facebook e recebo 20 leads. Se eu quero aumentar, aí você vai saber que desses 20 você converte 10 e entrega, sei lá, 5. Tudo bem. Então, você quer aumentar o número final, você volta para cá. Você precisa, ao invés de 3, faça 6 anúncios no Facebook. A tendência é que ao invés de 20 leads, você vai receber 40 leads. Outra forma de atuar nisso, essa, né? Isso. Aí outra forma de atuar nisso é melhorar a sua conversão. Então, se você hoje normalmente recebe 20 e converte 10, o que você pode fazer nesse meio tempo aqui para de 20 converter 15? E aí você vai medindo tudo. E aí, assim, tudo você vai puxando informações em cima de fatos e dados. Ótimo. Perfeito. Tá? É aí que entram os processos. É por isso que é importante a gente ter um processo bem desenhado. Então, qual é o seu processo de atendimento? Você recebeu um lead, o que acontece com esse lead dentro da sua empresa? Todos os seus funcionários tratam com ele da mesma forma? Tá claro para todo mundo o que precisa acontecer? Isso é um processo. Você qualifica, né? De repente o anúncio, que nem... Eu vou até dar um exemplo real mesmo daqui da agência, né? E a gente trabalha já faz tempo, né, sobre essa visão de processos e medir, né, o que a gente está fazendo está certo, porque ninguém está para jogar dinheiro fora. E isso é o que a gente instrui nossos clientes também, né? Então, assim, Camila, por exemplo, eu preciso ter mais vendas por mês, vamos dizer, aumentar o meu número. O que eu faço? Eu venho lá no anúncio, vejo, gero 20 leads por mês, vamos supor. Desses 20 leads, todos são qualificados? Não estão tão. Então, vamos melhorar o nível de distribuição dos anúncios. Vamos, né, filtrar para quem a gente está mandando. Beleza. Nem que cheguem menos, mas sendo bons, não adianta ter 200 leads e tudo desqualificado, porque isso vai até gerar um trabalho enorme para você cuidar de todos e 180 não presta assim, para o teu negócio, não é interessante. Então, você vai ter trabalho à toa, está sendo burrice fazer isso. Então, qualifica os leads, converte melhor, igual você falou. Ou seja, então assim, a gente veio medindo, até para resumir, número de leads, número de propostas enviadas. Vamos dizer, você recebe 20 leads, enviou 12 propostas, né? Conseguiu enviar 12, dessas 12 você fechou ou visitou, de repente, aí vai depender da tua escala, como que você monta esse processo, né, de avaliação. Quantas visitas presenciais fizemos depois de enviar? 4. Isso.
De 4, fechamos 3, vamos dizer. Isso. Entendeu? E aí, dentro dessa visita presencial, tem um processo claro? Como é? Qual é o padrão dessa Tem um visita? script, né? Tem um script? Vamos avaliar isso. Eu quero melhorar? Se a conversão da visita está baixa, vamos avaliar isso aqui, esse processo. Junta a sua equipe e fala, como é que você faz a visita? Como é que você faz a visita? Como é? Vamos otimizar isso. Perfeito. E aí você vai acompanhar. Um indicador, então, de boa conversão é isso, é você ver de quantas Então, a visitas importância feitas... de desenhar bem os... Oi, desculpa, é que Não, cortou, achei que você tinha parado de falar. É isso. É isso que a gente eu falou. acho que a importância de desenhar os processos da empresa é sempre melhorar os resultados, né, Camila? Então, não existe aquele achismo, cada vendedor faz do seu jeito, deixa ele que ele é bom, ele se vira. Não pode, porque você passa uma sensação para o prospect de uma desorganização, de uma coisa que ele talvez nem confie, porque não tem um processo. Tudo que tem processo a gente confia e respeita, não é? E custa dinheiro para a empresa. Parece que não, mas desperdícios de tempo dos seus funcionários, você que está pagando. Então, com aquele mesmo tempo que ele está levando um caminho mais longo para executar alguma coisa, por falta de um processo bem definido, ele podia estar atendendo 2 clientes, 3 clientes. Então, as pessoas costumam achar, na verdade, que isso não custa, né? Que não tem impacto no financeiro e no lucro da empresa, mas tem. É a produtividade da sua equipe. Então, um processo bem desenhado, ele identifica falhas, identifica problemas e ele diminui erros, retrabalhos e otimiza uma série de coisas dentro da sua empresa. E aí, para você acompanhar isso, é através dos seus indicadores. Então, isso é de fundamental importância para a produtividade e melhorar os resultados da sua empresa. E, de novo, Camila, é simples, tá? A gente fala em processos, as pessoas acham que vem burocratizar, né? Eu tenho muito essa experiência com os meus clientes. Quando eu entro na reunião e falo sobre processos, até quando eu vou apresentar os meus serviços, eles já falam, não, isso não é para mim, aqui não dá. Imagina, eu tenho 4 pessoas só trabalhando comigo, como é que vou fazer processo? Mas não é, gente, não é burocratizar, é ao contrário, é você simplificar, é você tornar uma rotina, tornar um padrão, tornar algo mais padronizado dentro da sua empresa. E para futuramente facilitar. Camila, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo. Estamos acabando, né? Eu quero ouvir aquelas vozes. Então, e eu queria que você finalizasse com essa minha pergunta aqui, ó. Por onde o empresário deve começar se ainda não trabalha dessa forma, né? Como ele passa isso para a sua equipe? Você pode resumir para a gente? Como ele começa, vai? Isso. A primeira dica, Daniel, envolva a sua equipe nos processos. Trabalhe junto com eles, tá? O cargo de dono e dona de empresa, ele acaba sendo muito solitário. Ele não precisa ser tão solitário assim, se nós soubermos usar no bom sentido, né? Assim, trabalhar com a nossa equipe junto com a gente, tá? Como um time, né? Como um time, exatamente. Então, compartilhe, em primeiro lugar, compartilhe com a sua equipe a sua ideia de querer melhorar os processos do dia a dia deles. Depois vou até pedir para vocês me contarem. Em todos os meus clientes, 100% dos clientes que a gente fez isso com a equipe, os funcionários falaram, nossa, graças a Deus, é o que precisa, eu não aguento mais fazer as mesmas coisas 2 vezes, retrabalho e tal. Então, os seus funcionários querem isso, isso faz parte de facilitar o dia a dia deles. Tá? Então, compartilhe com eles, entenda com eles quais processos eles acham da percepção deles que podem ser melhorados e junte com a sua visão lá do líder. O que é fundamental, o que é chave para a sua empresa, para um bom atendimento do seu cliente e que você sabe que dá para ser melhorado. Começa por aí. E, de novo, igual com os indicadores, eu não recomendo também que vocês comecem revolucionando a empresa inteira. Escolha 2, 3 processos que você vai focar e redesenhar, tá? E um processo para ficar bem desenhado, ele tem que ficar bem específico e claro para todo mundo, não só para você. Muito claro, Precisa estar bem claro. E talvez nesse começo com um tempo curto de medição, até para você estourar champanhe com mais rapidez, se for o caso, né? Ou ajustar se você não conseguir atingir, né? Até para você pegar a experiência de ter uma missão a cumprir, né? Camila, então a gente está encerrando aqui. Eu queria muito agradecer a
audiência, né? A gente teve o grande Edu Rachid, a Marina, o Márcio, a nossa equipe, a Nani, que está sempre presente. Pessoal, agradeço muito vocês, né? Eu acho que foi uma grande live, né? O conteúdo riquíssimo, né, Camila? Graças muito obrigada pela oportunidade. Espero ter conseguido contribuir para facilitar um pouquinho o dia a dia aí dos líderes e dos donos de empresa. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar direto. Eu tenho uma conta que chama @dono de empresa, é essa que vocês podem consultar, enfim, tirar suas dúvidas, podem mandar mensagens aqui. Esse conteúdo vai estar disponível aqui depois da live no nosso IGTV, @Conteúdo Conecta. Também vai ser transformado em áudio para podcast e no YouTube. Grande abraço, pessoal. Que legal. Obrigada. Tchau, tchau. Camila.